Já de volta aqui com Bem Assim. Olha, pessoal, durante esta semana está acontecendo a Semana Nacional do Sono 2024, idealizada pela Associação Brasileira do Sono, que será realizada entre 11 e 17 de março. O tema da campanha deste ano é Oportunidade de Sono a Todos para Saúde Global. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema agora aqui no estúdio é a Renata Ferraz, ela que é otorrinolaringologista. Eu sempre acho um desafio falar essa palavra, então quando eu consigo eu fico comemorando. Bom dia! Seja bem-vinda mais uma vez. Renata que já é de casa, né? Bom dia, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, principalmente falando sobre sono, sobre otorrino, mas principalmente conscientizando as pessoas sobre isso que é tão importante, né? Todo mundo precisa dormir, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, sexta-feira, a Renata estava me falando, é o Dia Mundial do Sono. Isso. Interessante que o Dia Mundial do Sono ele é definido anualmente pela mudança de estação relacionada à questão de primavera, outono, Sim, dependendo do hemisfério. E a partir disso é definido esse dia e a semana a gente acaba transcorrendo, fazendo a semana do sono em todo o Brasil. Muito bem, vamos começar então falando sobre a importância dessa campanha. Por que essa campanha ela é tão importante, né? Por que falar sobre o sono e a importância dele? Pois é, então cuidar do sono, não só tratar os problemas do sono, né, mas principalmente divulgar informações, orientar as pessoas e levar essa consciência também de alguma forma é ajudar as pessoas a se cuidarem e trazer mais saúde para a população de forma geral. Então, cada ano tem um tema, esse ano é oportunidade de sono a todos para a saúde global, pensando que sem dormir a gente também não tem saúde. Sim. E a todos porque a gente sabe que existem muitas diferenças do sono entre as pessoas, da realidade delas, das questões sociais, questões de segurança, questões, enfim, de estrutura para dormir. Então, tudo isso influencia e a gente precisa ter esse olhar mais amplo, além de só orientar o que seria essencial para cada um em relação ao sono. Qualidade de sono está diretamente ligada à qualidade de vida? Com certeza, né? Quando a gente não dorme bem, no outro dia... Acha que não fica bem. Acha que não fica bem. E se isso ocorre por várias noites, a gente sente que a gente pode adoecer, a imunidade baixa, a gente diminui a capacidade de atenção, de memória, o rendimento mesmo de trabalho, aumenta as chances de acidentes de trânsito e de trabalho. Então, tem muitas questões relacionadas que a gente precisa ficar atento. Pois é, segundo estudos da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono. Estima-se, gente, que são mais de 100 distúrbios do sono. A insônia e a apneia obstrutiva são os mais comuns. É verdade. Como é que a gente pode entender se a gente está ou não tendo uma boa qualidade de sono? Então, primeiro de tudo, a sensação de que está dormindo bem e que o seu dia está transcorrendo bem. Então, tudo é um ciclo, né? O nosso reloginho biológico funciona, a gente precisa dormir bem para acordar bem, consequentemente, esse dia precisa transcorrer de forma positiva para a gente conseguir dormir bem. Então, a gente precisa atuar em algum âmbito desses. De alguma forma, a gente precisa priorizar a quantidade mínima de horas de sono. Então, é muito comum pessoas com suspeita de apneia se preocuparem com a apneia e esquecerem que precisa priorizar ali a quantidade mínima. Dentro da rotina, o que não é fácil, né? Nos dias atuais, a gente com tantas demandas, às vezes priorizar a quantidade ideal de sono ali ao redor de 7, 8 horas, às vezes parece ser demais. Mas o que é principal é essa sensação de que o sono não está sendo reparador, Sim. Se a pessoa acorda muitas vezes à noite, ou se no outro dia tem muita sonolência ou adormece com facilidade. Sinal de mais gravidade é justamente adormecer no carro, no trânsito, num sinal parado, então, opa, alguma coisa está acontecendo. Então, tudo isso são sinais que a gente precisa observar. E pensando especificamente na apneia e na insônia, dificuldade de dormir, de manter o sono ou despertar muito precocemente e ter essa sensação. E a apneia está relacionada ao ronco com pausas da respiração durante a noite. E quando a gente não tem uma boa qualidade de sono, outros problemas de saúde podem acabar sendo desencadeados ou até mesmo a gente pode ter mais dificuldade com eles? Com certeza. A curto prazo a gente percebe essa dificuldade de atenção, de memória, uma irritabilidade, questões emocionais, enfim. Mas a longo prazo, não se dormindo bem, a gente não consegue reparar os tecidos do corpo, a gente não consegue descansar esse corpo, essa mente. Consequentemente, isso de forma acumulada, a gente pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares, como pressão alta, arritmias, aumento de risco de infarto, morte súbita, aumento de risco de eventos trombóticos, como o AVC, aumento de risco de sobrepeso, obesidade, diabetes.
além de outras doenças que podem estar relacionadas, principalmente as de questões psiquiátricas e de saúde mental também. Então, realmente é algo para a gente ter bastante atenção. É um alerta, é uma luzinha que se acende até em relação a outras áreas, né? Como, por exemplo, da nossa saúde mental, né? Com certeza, não é incomum. Às vezes a gente não valoriza tanto um sono, ou acha que dormir é perda de tempo, ou enfim, tá tudo bem comigo, isso não é um problema. Mas muitas vezes essa pessoa já desenvolve uma doença, outra, muitas vezes cardiológica, psiquiátrica, enfim, e esse especialista encaminha essa pessoa para avaliar o sono, porque a partir desse momento talvez ela criou essa consciência de cuidar-se, mas aí ela já desenvolveu uma doença. Então, a intenção é justamente a gente fazer o caminho inverso, a gente tentar prevenir, porque a gente não precisa chegar lá. Ou seja, claro que existem vários fatores para as doenças, mas se o sono é um deles e a gente pode olhar para isso, então o ideal é que a gente faça dessa forma. Muito bem. Quando a gente fala da insônia, a gente fala da falta de sono, né? Vocês não conseguem dormir. Tem causas para isso? Sim, a gente sabe que dificuldades, né? Muitas vezes é muito difícil para a maioria das pessoas, principalmente nos dias atuais, a gente se desligar do celular, se desligar da TV, se desligar do dia a dia que continua acontecendo para dormir. Então, muitas vezes o sono, quando a gente vai dormir, é o momento que a gente para. Então, quando a gente para, às vezes vem um monte de coisa daquele dia ou do dia seguinte, a gente não consegue desligar essa mente que continua acelerada. Então, a gente precisa tentar desacelerar um pouco essa mente um pouco antes de ir para a cama, porque se a gente for para a cama e achar que lá que vou dormir, desacelerar, isso não vai acontecer. E muitas vezes eu brinco com alguns pacientes que eles continuam trabalhando dormindo, porque aí começa a sonhar, não dorme direito. Se identificou, né? Vai lembrando das pautas, faz reportagem, ou seja, não está sendo pago esse horário. Né? Então, o ideal é que realmente a gente consiga aprender a desligar essa mente um pouco antes de ir para a cama, para não ter problema de insônia, que pode ser a dificuldade de começar o sono. Tem gente que dorme mais facilmente, mas acorda à noite e não consegue voltar a dormir, ou desperta muitas vezes à noite, e outras pessoas até dormem, mas acordam muito cedo, às vezes de madrugada, e não consegue retomar esse sono. Então, tudo aí pode estar relacionado. Quando isso perdura, a tendência é a gente realmente ter a doença insônia. Quando isso ocorre um dia ou outro, pode estar associado a uma situação de estresse, uma ansiedade, uma preocupação pontual que, teoricamente, melhora com a resolução do problema. A apneia do sono ela é muito caracterizada pelo ronco, né? Muitas pessoas acabam identificando por conta do ronco. O que é ela, hein, Renata? Vamos explicar. Então, o ronco, a região da garganta é uma região de estreitamento na passagem do ar. Então, o ar passa pelo nariz, pela garganta, traqueia, pulmão, né? Então, quando a gente deita, a tendência é que em todo mundo, essa região que é mais estreita tende a ficar um pouquinho mais estreita, porque a gente relaxa a musculatura e tudo. Só que em algumas pessoas, por questões anatômicas mesmo, elas têm uma propensão maior a fechar mais do que outras. Sim. Então, quando há a passagem do ar, acaba que durante a noite, se esse ar já tem um estreitamento na região, quando o ar vai passar, ele vibra esses tecidos, que é o ronco. Sim. Mas além de vibrar, em algumas pessoas pode ser que feche um pouquinho isso, pelo menos quando ocorre a partir de 10 segundos, a gente considera que houve uma pausa na respiração. E aí a gente considera como apneia ou hipopneia, que a hipopneia é uma redução, mas não é uma parada 100%. E aí o cérebro, quando identifica que, opa, está faltando oxigênio aqui, ele faz um micro despertar no corpo, a pessoa dá aquela engasgada e volta a respirar. E muitas vezes, se ela faz isso muitas vezes durante a noite, pode ser que fique aquela briga entre dormir e respirar. E muitas vezes também é uma forma de trabalhar à noite, porque o organismo está trabalhando a toda para manter a pessoa respirando. Então, acaba desgastando e provocando doenças. Ok. Higiene do sono. Vamos lá, então, agora para a cereja do bolo, né? Que eu sei que todo mundo quer saber disso. Higiene do sono, como fazer? Então, a higiene do sono nada mais é do que cuidarmos da nossa rotina em prol do sono. Isso envolve algumas medidas de atenção durante o dia, como ter horários regulares para dormir, para acordar. Se a gente percebe que a gente funciona como um reloginho, se eu tenho uma rotina, o corpo ele se prepara para aquela atividade que eu costumo fazer no mesmo horário, ou naquele contexto. Então, assim, se a gente dorme e acorda em horários muito irregulares, o corpo ele fica tentando captar sinais do que vai acontecer para produzir o que eu preciso para me ajudar. Então, horários regulares de dormir e de acordar, quantidade mínima de horas de sono, tentar diminuir estímulos próximo da hora de dormir, incluindo estímulos luminosos, porque a gente sabe que a melatonina ela é produzida pelo nosso corpo quando a gente tem a ausência de estímulo luminoso. Ou seja, está cada vez mais difícil a coitada ser produzida, né? Então, a gente diminuir aí o consumo de luz, em casa diminuir também
os estímulos sonoros, né? Então a gente ir desacelerando esse metabolismo, evitar consumo de cafeína à noite, bebida alcoólica também tira o sono profundo, evitar exercício físico muito próximo da hora de dormir e uma alimentação que demande uma digestão muito intensa. E durante o dia o inverso. Vamos estimular esse corpo mentalmente, fisicamente, para que a gente consiga equilibrar esse reloginho. Então a ideia é, durante o dia, estimular bastante o corpo, ter uma rotina mais regular alimentar e de horários de dormir e de acordar, lembrar de desacelerar um pouquinho antes de dormir, incluindo tudo isso que eu falei que pode aumentar o metabolismo, e dormir num ambiente confortável, com menos de exposição sonora possível, pouca luminosidade, que você se sinta confortável nesse ambiente, porque não é incomum pessoas usarem o quarto para várias atividades, como trabalhar, comer, dormir, e aí o corpo passa a desassociar aquele ambiente a relaxamento, a sono. Como ambiente de descanso, né? E aí, muitas vezes, você vai para lá e não tem sono, ou na hora que você vai trabalhar no quarto, dá sono, então fica um pouco desregulado. Então, o ideal é separar o quarto para dormir e as outras atividades, se possível, né? Cada casa, cada situação é uma, mas fazer as outras atividades fora do quarto. Muito bem. Quais que são as atividades, então, né, da Semana do Sono aqui em Alagoas? Ótimo. Então, durante a semana estaremos aí divulgando algumas atividades, mas a principal delas vai ser na sexta-feira, dia 15, que é o Dia Mundial do Sono, onde faremos uma caminhada no centro da cidade, a partir da igreja Nossa Senhora. Tá. E aí iremos em direção ao Teatro Deodoro, mais ou menos. Então a ideia é a gente divulgando, panfletando, estaremos lá com os balões, as camisas, teremos vários profissionais lá, podem ser tiradas dúvidas, enfim. Então a ideia é participar dessa caminhada. Sigam com a gente, não deixem de seguir a Associação Brasileira do Sono, que eles estão com várias palestras, workshops e coisas sobre conteúdos que dá para acompanhar. E aqui a Regional Alagoas, a princípio, vamos fazer essa caminhada com muita força aí. Quem quiser pode se juntar. Muito bem, então vai ser sexta-feira lá no centro, 15, às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Então, logo ali, ó, no comecinho da manhã, 7h30 da manhã, saindo daquela igreja que fica ali próximo ao antigo Bar do Chopp, eu acredito Isso, que seja é ela essa. mesma. Pronto. Então, já saindo ali daquela igreja em direção ao Teatro Deodoro, vocês vão poder participar dessa ação bem legal. Quem quiser saber mais, como é que pode fazer? Renatinha, quer deixar algum contato, alguma rede social? Com certeza. Por favor, Pode fique à seguir vontade. a minha rede social, doutora Renata Ferraz. Por lá eu divulgo vários conteúdos de otorrino e de sono, mas de antemão, durante essa semana, estarei priorizando as questões da Semana do Sono. E sigam também a Associação Brasileira do Sono, que vai valer a pena aí acompanhar os conteúdos que eles estão promovendo. Muito bem. Obrigada, viu? Obrigada Parabéns mais uma vez. Sempre bom demais tê-la aqui junto com a gente. Gratidão. Bom dia. E muito obrigada a você que ficou aqui também ligadinho com a gente. Nós voltamos a nos encontrar amanhã, a partir das 9 da manhã, aqui na telinha da TV Mar. Um grande beijo. Tchau, tchau.